Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa preparando o seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam os municípios da região Serrana Capixaba. Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. Violência contra a mulher é um conceito para definir diferentes tipos de violência sofrida por mulheres porque são mulheres, o que inclui desde assédio moral até homicídio. Independente do tipo de violência cometido, os direitos humanos da mulher e sua integridade física, psicológica e moral são desrespeitados. A violência contra a mulher reflete questões de ordem cultural, social e religiosa, que se manifestam de formas distintas nas diferentes partes do mundo. Ela está presente tanto no espaço público quanto na vida privada, dentro de casa, nos espaços de trabalho, em geral imposta por pessoas que a mulher conhece, convive e em quem confia. Para falar mais sobre isso, hoje o programa Conexão recebe Luciana Rodrigues, que é assistente social do CRAS de Venda Nova, e também Mônica Denadai, que é psicóloga do CREAS de Venda Nova. Luciana e Mônica vão falar sobre a campanha Novembro Lilás, uma campanha realizada aqui em Venda Nova que tem como objetivo o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Conexão de hoje. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre a campanha Novembro Lilás que está sendo realizada aqui em Venda Nova do Imigrante. Para falar conosco sobre essa campanha, nós recebemos aqui no programa Conexão Luciana Rodrigues, que é assistente social do CRAS aqui de Venda Nova, e Mônica Denadai, que é psicóloga do CREAS, também de Venda Nova do Imigrante. Luciana, hoje vocês estão aqui devido à campanha do Novembro Lilás que está sendo realizada aqui no nosso município, certo? Vocês podem falar das ações desse movimento, o que já aconteceu e o que vai acontecer até o final do mês? Edésio, a campanha Novembro Lilás, ela tem várias ações, né, em sua programação. Mas antes de falar da campanha em si, o que a gente, né, teve aqui acontecendo em Venda Nova, eu vou fazer uma breve explicação o porquê da campanha acontecer nesse mês, essas caracterizações. A gente tem uma data em destaque no mês de novembro, que é o dia 25. Nesse dia é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Mas por que o dia 25? Né? Então a gente traz aqui um fato histórico. Em 25 de novembro de 1960, na República Dominicana, aconteceu o assassinato de 3 irmãs. As irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa. Elas ficaram conhecidas depois como Las Mariposas, as borboletas, né? Eram mulheres que lutavam contra o regime ditatorial lá na República Dominicana por décadas. E aí, por essa movimentação, essa manifestação contrária ao regime ditatorial, elas foram, a mando do ditador, assassinadas. Os corpos delas foram encontrados num precipício, né, com marcas de enforcamento, ossos quebrados. E aí, essa data ficou muito marcante na sociedade. E aí, no ano de 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, ela instituiu o dia 25 de novembro como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Então, quando a gente pensou, Venda Nova do Imigrante, pensou na questão de uma campanha, a gente escolheu o mês de novembro por causa dessa data, né, marcante a nível de mundo. E aí, por que a cor lilás? A gente traz também que a cor lilás, ela simboliza respeito, dignidade. Quando a gente traz a questão da luta no enfrentamento à violência contra a mulher, a gente traz a questão da necessidade do respeito por elas, né? A dignidade humana também está ali. Então, acabou ficando aqui em Venda Nova instituído a campanha Novembro Lilás. A gente teve a primeira edição no ano de 2021
E esse ano a gente está com a segunda edição com várias ações, né? Como você mesmo perguntou aqui, falou no início. Desde semana passada a gente está realizando rodas de conversas, né? Enquanto ações da programação. Com quem a gente está conversando? A gente teve várias conversas com a saúde, os agentes de saúde, né, comunitários, que são pessoas que estão diretamente ligados, né, atendendo a população, às vezes estão bem próximo de mulheres vítimas da violência. Então a gente proporciona essas rodas de conversa para a gente refletir através da temática. No dia 24 de novembro aconteceu uma roda de conversa com a segurança pública, né, representada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Também teve a participação do Núcleo de Práticas Jurídicas da FAVENE, representantes do hospital, com o objetivo da gente trabalhar a questão da acolhida à mulher vítima de violência. Como que chega essa mulher, como que ela é acolhida ali naquele momento, de fazer um registro ou de ser atendida em relação a uma violência física. Então, assim, essas rodas de conversas vêm para a gente poder qualificar o atendimento à mulher. E ainda, né, que vai encerrar a campanha, vai acontecer o Fórum Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, que vai acontecer no dia 1º de dezembro, né? Vai se encerrar e fechar toda a nossa programação. E a temática no dia vai ser a importância das ações de prevenção no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então essa é a nossa campanha do ano de 2022. Para pensar um pouco sobre isso, né, a gente traz alguns dados, né, que foram cedidos pela DEAN aqui do município de Venda Nova, né? A DEAN atendeu em 2021 120 casos, né, denúncias relacionadas à violência contra a mulher. E só no ano de 2022, de janeiro a julho, esse número já ultrapassou o número do ano inteiro de 2021. Que esse ano a gente tem o número de 128 casos, né? A DEAN, eu falei da DEAN, a DEAN é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né? Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de serviço aqui no município, né? Isso faz com que muitas das ações, né, e muitas das questões relacionadas à violência contra a mulher possam ser tramitadas aqui no município, né? Facilita o atendimento e o acolhimento dessas mulheres. E a própria DEAN também tem feito ações nesse mês com as escolas, justamente para pensar a prevenção e outras campanhas de conscientização com relação a esse tema que é muito importante. Ainda sobre esses dados, né, para a gente entender a dimensão aqui no estado, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo emitiu 5.079 medidas protetivas de urgência, né, concedeu esse tanto de números de janeiro a outubro de 2022. Então dá para a gente ter um pouco da dimensão, a partir desses dados, né, da polícia, do tamanho do nosso problema, né? Ainda que a gente traga esses dados, a gente também sabe de uma questão muito importante, né, que é a subnotificação da violência, né? Então a gente costuma falar de violência e relacionar muito com a questão da policial, mas a subnotificação de dados, o que a gente entende que é subnotificação, né? Nem toda situação de violência, nem todo ato de violência culmina numa denúncia. Então a gente nunca pode dizer que esses dados eles compreendem toda a nossa realidade, né? A gente também tem na saúde, né, as notificações de violência, que também é uma obrigação da saúde fazer. Então a gente está caminhando para cada vez mais que esses dados se aproximem da realidade. Mas já com essa subnotificação a gente já tem um número muito alto, né, no município de Venda Nova e no estado do Espírito Santo, né? Quando a gente pensa também na continuidade desse debate, a gente não tá... Acho que tem 2 pontos aí que a gente começa a discutir, né? Uma delas, né, que é um debate feito amplamente, mas muitas vezes de um jeito de rechaçar, né? A violentar a mulher de novo, né? A ridicularizar, né, as leis que a gente tem específicas para isso, né? A ridicularizar o debate, né? As pessoas que trazem esses debates, as profissionais que promovem esse acolhimento e tudo mais. E a gente entende que isso também é efeito dessa violência, né? A gente compreende que mesmo que violência contra a mulher é algo que está nos jornais, está nas conversas cotidianas, está nos serviços, não é um tema óbvio para todo mundo. O fato da gente falar de violência contra a mulher não quer dizer que está todo mundo entendendo da mesma maneira o que é isso. Então, a gente compreende, né, na assistência social, né, e nas políticas públicas que a violência contra a mulher e a violência de modo geral é um fenômeno social, multifatorial. O que significa isso? Que a gente não tem uma causa única e que a gente não
a maneira como que a gente se organiza socialmente é que produz essas relações de violência, né? A gente não tem como, não é tão simples, né, de dizer esse é o culpado, essa é a vítima, né? Ou dizer essa violência aconteceu por conta disso. As coisas são muito mais complexas, né? A rede que envolve isso é muito mais complexa. Então a gente precisa, né, com as políticas públicas, no acolhimento a essas mulheres, a essas famílias, compreender que isso é algo, não é simples. Porque se a gente acha que é simples, a gente acha que tem solução simples, e não tem. E é algo que envolve a sociedade como um todo, né? É um desafio da sociedade como um todo. A gente trouxe os dados, né? Um problema que está muito longe de ser superado. Para um município do tamanho de Venda Nova, esses dados da delegacia, por exemplo, né? De 128 casos já da metade do ano, né? Janeiro a julho de 2022, é um número muito expressivo para o tamanho da nossa população, e ainda com a questão, né, de que a gente sabe que esses dados ainda não são todos os casos de violência que acontecem. Então é um problema que está longe de ser superado, e não é uma questão só de polícia, é uma questão que envolve todos os atores da rede, todos os serviços, todas as políticas públicas. É questão de saúde, é questão da assistência social, da educação, da cultura, né? E por aí vai. E aí também, né, pensando nesse problema que é um fenômeno social multifatorial e muito complexo, a gente tem aí alguns desafios, né? Muitos desafios. Por exemplo, o Atlas da Violência de 2020, ele aponta, né, que 2 em cada 3 vítimas de feminicídio são negras. O que é feminicídio, né? Quando uma mulher, né, é morta violentamente, e a expressão dessa morte, né, a causa desse assassinato é algo relacionado ao fato dela ser mulher. A ciúme, são geralmente, né, com relação a esses companheiros, né, há uma relação violenta ali que vai acontecendo dentro de casa, né, ciúme ou traição, ou a mulher quer se separar e o companheiro não aceita essa separação. Então essas mortes violentas que acontecem, né, passaram a ser chamadas de feminicídio. E a gente tem esses dados aí muito alarmantes, né, de que também o Atlas da Violência aponta que as mortes violentas, né, de mulheres negras sobem, enquanto as mortes violentas de mulheres brancas têm diminuído. Então isso também aponta para os desafios que a gente tem enfrentado, né, que envolvem as questões étnico-raciais, as questões de território, né, de idade e tudo mais, né. É um problema muito, muito grande mesmo. E ainda mais, né, para continuar complexificando o problema, para a gente não entender como algo muito simples, né, e dado assim, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que é um marco nessa luta, nesse enfrentamento, e ela, não só a Lei Maria da Penha, né, mas as pesquisas, os serviços, a gente tem uma categorização, né, que são os tipos de violência. Hoje em dia, né, a gente já percebe que as pessoas, quando a gente vai conversar sobre isso, já falam: não, violência não é só agredir, não é só um tapa, não é só uma agressão física, tem a violência psicológica. Isso as pessoas já estão falando, né? E acho que é parte dessas campanhas de conscientização. De dizer, né, que uma ameaça, por exemplo, é uma forma de violência, né? O fato da ameaça se concretizar ou não já é uma outra coisa, mas a ameaça existir já é uma violência, né? Se você for trabalhar, você vai apanhar, ou se você for trabalhar, eu vou me separar. Estou dando exemplos mais simples, mais comuns, mas que são formas da violência se expressar. A Lei Maria da Penha, ela coloca como tipos de violência, né? A violência física, que é essa da agressão, do assassinato, né? E a violência psicológica, né? Que é psicológica ou verbal, a gente chama assim, que são essas, né? De ameaça e tal, que já está um pouco mais aí na boca do povo, né? A gente fica muito feliz com isso, de perceber que isso já tem gerado também debates, né, na sociedade. Tem a violência moral, que é quando, né, prejudica a imagem da mulher, né, acusa a mulher de traição, né, tenta expor a vida íntima da mulher, a gente vê isso muito com a internet, né, faz críticas mentirosas, tenta aí acabar com essa moral da mulher, né, na comunidade. Temos a violência sexual também, que ela já vem sendo debatida, né? E a patrimonial, que às vezes a gente percebe que ela não é tão vista, né? Não tão debatida como uma violência. Que é, por exemplo, quando esse homem, né, esse companheiro ou esse autor de violência se apossa dos bens da mulher, deixa de pagar pensão alimentícia, não deixa a mulher trabalhar, não deixa ela ter um celular, né? E impede aí que uma autonomia aconteça também na vida dessa mulher. Certo, Mônica, nós vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no programa Conexão. Conexão.
Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a campanha Novembro Lilás aqui do município de Venda Nova. Nossos convidados para essa conversa são a Luciana Rodrigues, que é assistente social, e Mônica Denadai, que é psicóloga. Luciana, analisando o perfil das mulheres vítimas de violência, o que vocês compreendem como fundamental nas intervenções realizadas com elas? Então, Edésio, quando a gente pensa sobre o perfil da mulher vítima de violência, a gente precisa fazer também uma avaliação ampla, né, dessa mulher, o contexto de vida dela. E aí a gente começa a pensar também pelo território onde ela vive. Né? Se ela vive num território onde as vulnerabilidades sociais são muito presentes, né, de uma expressividade ali, a gente também percebe que ela está também suscetível a sofrer a violência. É um território, às vezes, de incidência do tráfico de drogas, né, de precarização em relação ao saneamento básico, pouco acesso aos serviços públicos. Então a gente também precisa analisar quem é a mulher vítima de violência e em qual território ela está inserida, né? Quando a gente também pensa na feminilização da pobreza, que a gente percebe que a pobreza ela está amplamente ligada à figura feminina, a gente também percebe ela tornando-se mais vulnerável à mulher. Os dados, por exemplo, do Cadastro Único, a gente percebe que a maioria, né, dos chefes de família são mulheres. Então elas estão ali em famílias caracterizadas na pobreza ou extrema pobreza. E essas mulheres, nessa situação, ela com certeza está mais suscetível a sofrer violência do que uma outra mulher que está numa outra situação, né, até financeiramente falando. E aí a gente também traz um perfil da mulher vítima de violência, aquela que tem uma dependência afetiva muito expressada ali no seu dia a dia. E essa dependência afetiva no homem, no companheiro, no namorado, ela está ligada também a uma cobrança da sociedade, que a mulher não pode ficar sozinha, que a mulher que tem filho, mas por que você vai ficar sozinha? Como que você vai cuidar da sua família? Então ela acaba tendo uma dependência daquele companheiro, como se ela não pudesse gerir a própria vida, levar adiante a educação dos seus filhos sozinha, né? Então, assim, a dependência afetiva é um perfil, tá ali no perfil da mulher. A dependência financeira, porque muitas vezes a gente pergunta, tá, mas a mulher tá sofrendo violência, por que ela não rompe esse ciclo? Por que ela não termina o relacionamento? Por que ela não sai de casa? Mas às vezes ela foi impedida de trabalhar, ela foi impedida de estudar para poder conseguir se inserir no mercado de trabalho. E aí ela pensa, se eu sair, para eu parar de sofrer essa situação, eu vou viver como? Como que eu vou sustentar os meus filhos? Porque ele não dá um real aqui dentro de casa, imagina depois pagar a pensão. Então a gente também traz a dependência financeira, né? A questão racial, que a Mônica já falou anteriormente, a gente percebe que dentro dos números de violência, né, contra a mulher, por exemplo, a gente traz os dados de 2020. 67% dos casos notificados de feminicídios no ano de 2020 foram relacionados à mulher negra. Então, assim, a questão racial, étnico-racial, também está presente no perfil das mulheres. E aí, como fazer as intervenções de enfrentamento? A gente precisa trabalhar desde a infância de toda a população, tanto criança, menina, menino, porque quando a gente vem e traz o respeito, a questão da dignidade humana, trabalhada na infância, a gente faz com que cresça, né, se tornem adultos também de respeito e que evite qualquer tipo de violência, não só a violência contra a mulher. E aí a gente também pensa no empoderamento da mulher, porque quando a mulher ela está empoderada para se posicionar, na primeira vez que ela for vítima de uma violência, que, por exemplo, às vezes a violência que termina no feminicídio, começa com a violência psicológica. É um namoro que o namorado não permite que a namorada use certo tipo de roupa, porque eu não quero, porque fica feio, eu não gosto. Então, quando ela está empoderada, ela fala assim, não, quem está usando tal coisa, quem está usando a saia que você acha que é curta, sou eu. E eu vou usar porque sou eu. Então, quando ela está firme nessas decisões, ela também consegue se posicionar e enfrentar, né, a violência. E aí a gente fala da questão de oportunizar a mulher, né, de dar oportunidade para que ela possa se capacitar, para que ela possa estudar, para que ela possa se fortalecer, porque uma mulher empoderada ela consegue também se posicionar mediante qualquer expressão da violência contra ela.
Mônica, agora a pergunta eu vou direcionar para você. Vocês, enquanto trabalhadores da política pública de assistência social, poderiam falar um pouco sobre como é o trabalho no atendimento à mulher vítima de violência? Então, na política de assistência social, né, a gente trabalha muito com o conceito de proteção social. Então, a gente avalia, né, os riscos presentes nesse território, presentes nessas famílias, as vulnerabilidades, né, e as potencialidades também, né, que a gente pode estimular, né, e intervir nesse sentido. Quando a gente fala de proteção social, o que a gente está falando, né? Acesso a direitos, né? Garantia ao acesso de direitos. No caso, né, da violência contra a mulher, a gente está falando de dados que apontam que essas violências acontecem no meio familiar, na maioria das vezes. Às vezes ela é chamada de violência doméstica, né? Então, se acontece no meio familiar, a gente, na assistência social, compreende, e o nosso trabalho sempre é um trabalho social com as famílias, a gente compreende, e aí, seja qual seja a configuração familiar, né? A gente compreende, então, que o nosso trabalho precisa ser fazendo com que a família mantenha a sua função protetiva, né? Tanto função protetiva da família quanto da comunidade, que é a gente entender que os membros de uma família, eles têm função protetora, protetiva, eles precisam proteger esses membros e não violentar. E se isso não está acontecendo, então a gente tem algumas ações, né? Na assistência social a gente funciona com a proteção social básica, que é o CRAS, né? O CRAS, ele acaba atuando muito na prevenção de situações de violações de direitos ou de violências. E como ele faz isso, né? Muito pensando na ideia do fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários, sociais. E não só isso, né? Às vezes também com os benefícios eventuais. A gente tem também no CRAS o cadastro único, né? Que é um dos meios para se conseguir o Auxílio Brasil, né? Que também já antes era Bolsa Família. Então, são muitas direções de um trabalho que vão pensar a integralidade dos membros da família e da família como um todo. E a ideia do fortalecimento de vínculos é a chave aí para a gente pensar a proteção social, né, desses membros familiares. Já na proteção social, falei da proteção social básica, na proteção social especial, a gente tem um serviço que é o CREAS, né? E no CREAS a gente já vai receber, né, os encaminhamentos aí da rede, do Ministério Público, né, às vezes da própria DEAN, do Conselho Tutelar, que são aí já situações que já aconteceram, né, uma situação de violência ou está acontecendo uma situação de violência ou de violação de direitos nessa família. Então a gente precisa, junto com a família, ver qual é essa demanda, qual é essa situação e avaliar quais são as possibilidades para a superação dessa situação, né? Então a gente faz atendimentos, a gente tem lá, né, os profissionais psicólogos, assistentes sociais, às vezes pedagogos, né? Então a gente ouve, né, faz o que a gente costuma chamar de uma escuta qualificada, a gente faz também um acolhimento, que dizendo assim parece simples, mas para alguém que está numa situação de violência, poder chegar em um serviço e ser acolhida é o direito dessa pessoa, né? E produz muita diferença diante desse ciclo de violência que a pessoa pode estar inserida. Então, além do acolhimento, né, a gente faz também os atendimentos, visitas domiciliares, e a gente também percebe aí o que na rede a gente pode acionar para que esses direitos sejam garantidos, né? Para que esses direitos, essas pessoas tenham direito, às vezes, né, a ir para a escola, ao direito à saúde, ao direito aos próprios benefícios, né, da assistência social. E a gente compreende, então, que como a violência é esse fenômeno tão complexo, a gente também precisa ir constantemente pensando quais ações a gente pode atuar. E se ficar dúvida, a gente sabe que às vezes fica, né, CRAS, CREAS, o nome é parecido, né, às vezes é perto, a gente fica lá na Vila da Mata, né, a sede desses dois serviços, e a gente convida, são serviços de portas abertas, né, a gente convida a ir lá, a gente também, se alguém é vítima de violência, a gente também faz a orientação, né, encaminha para, às vezes, né, para DEAN ou para orientação jurídica, seja na Defensoria Pública ou no núcleo da Favene. Então, é algo que a gente sempre está acionando a rede, movimentando a rede, e a gente também faz parte dessa rede, uma rede que é protetiva, né? Agora nós vamos para mais uma pausa no nosso programa, vamos para o intervalo e já a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você.
Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre a campanha Novembro Lilás. Nossas convidadas são a Luciana Rodrigues, que é assistente social aqui de Venda Nova, e Mônica Denadai, que é psicóloga. Luciana, além da política de assistência social, o que mais é disponibilizado para as mulheres em situações de violência aqui no nosso município? Désio, se a gente pensar numa atuação que atenda a mulher em sua complexidade, a mulher ela não está ligada apenas na assistência, ela tem ali relacionada à saúde, à educação, então a gente precisa ampliar. E no município de Venda Nova, a gente conta com, hoje, né? Que bom que a gente pode dizer que hoje a gente tem a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Eu vejo como necessária a existência desse órgão em todos os municípios, porque a inexistência dela numa região impossibilita o acesso da mulher para garantir os seus direitos na proteção. Então, se não tem no meu município, onde eu vou ter que buscar? Então, que bom que a gente hoje conta com a DEAN aqui no município. E também a gente traz aqui a questão da Polícia Militar, né, através do 190, que é quando a gente pode acionar um atendimento imediato, quando, né, percebe a questão de que está acontecendo naquele momento. Então a gente faz a ligação. E, além disso, também a gente conta agora com a Patrulha Tranquilizadora Maria da Penha. A Polícia Militar ela tem um trabalho bacana, que é uma equipe geralmente formada por uma policial mulher, né? Pelo menos tem que ter uma mulher, e ela faz um trabalho com as mulheres que receberam medida protetiva. Então, o que elas fazem? É uma patrulha tranquilizadora, que o próprio nome já diz, através de visitas constantes, né, vendo se está tudo ok, se o agressor realmente está respeitando aquela medida protetiva de não aproximar. Então, assim, a Polícia Militar também agora conta com esse outro serviço. No município a gente tem a questão da saúde, né, que é o atendimento à mulher no hospital, no pronto-socorro, nas unidades de saúde, porque como a gente tem a questão da saúde muito presente dentro da nossa necessidade, ali também é um espaço para que a mulher possa buscar ajuda, revelar que está sofrendo a violência. Então a gente conta também com esse serviço. A educação, porque se a gente pensar que na educação a figura feminina ela está muito mais presente do que a masculina, quem é que mais participa de reunião de pais? A mulher. Quem é que vai levar, né, com mais frequência a criança e buscar na escola? A mulher. Então a educação ela também se faz como espaço para poder acolher, para poder ter um olhar sensível se aquela mulher que está indo lá com mais frequência, se ela está dando sinais que está vivendo violência, né? A gente também tem aqui no município a Defensoria Pública, né, que é um espaço onde a mulher que às vezes não tem um recurso financeiro para custear um advogado, para poder, né, iniciar um processo ali de separação, de enfrentamento à violência. Também a gente conta nessa linha o núcleo de práticas jurídicas da FAVENE, né, que são os estudantes de direito que estão ali disponíveis para poder atender a mulher. Além disso, a gente está trazendo também uma informação do núcleo da implantação do Núcleo das Margaridas, que ele é um serviço da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Eles estão colocando núcleos em regiões, aqui que vai atender Venda Nova do Imigrante, vai estar localizado em Afonso Cláudio. Então a gente, assim, como é um serviço muito novo, a gente ainda não tem tantas informações para trazer, né, Mônica? A gente depois pode fazer uma divulgação, mas também vai ser um espaço de atendimento às mulheres vítimas de violência. E Mônica, qual é o papel dos homens no enfrentamento da violência contra a mulher? Bom, como a Luciana já trouxe, né, a gente percebe, e aí não é só a gente percebe, né, não é tirando da nossa cabeça, também tem muitas pesquisas que apontam para isso, o cotidiano nos serviços também mostra isso pra gente, dessa participação dos homens nos serviços, né, nas políticas públicas, seja na educação dos filhos, né, indo em reunião escolar, como a Luciana falou, seja indo nas consultas médicas na unidade de saúde, ou levando os filhos, né, seja indo nos atendimentos no CRAS, no CREAS, de uma maneira geral, a gente compreende, né, todos esses serviços, que a participação dos homens é muito inferior à das mulheres. E a gente vai atribuindo aí alguns fatores, né, que contribuem para essa realidade. Tem muitos motivos. Por exemplo, o próprio horário de trabalho, né? Muitas vezes o homem trabalha, né, em determinado horário, a mulher também, claro, mas o homem trabalha às vezes em determinado horário, em locais que não permitem essa saída.
ou não compreendem a importância também, né, dessa saída. Então, às vezes, o horário de trabalho é o mesmo do horário do serviço, em que ele pode ir. Então, ele não pode sair do trabalho para ir nesse local, né? Isso é algo que dificulta essa participação deles, a gente percebe. Mas tem também algo aí que é maior, né? Que é a cultura, uma certa cultura de que tudo que envolve cuidado é feminino, né? De que tudo que envolve o cuidado das crianças, com a saúde, com a própria saúde, com os filhos, com a família, é feminino, né? O homem seria o provedor que vai dar o dinheiro e a mulher, então, cuida de tudo, né? Até da roupa lavada, da alimentação, da hora de dormir, de tudo. Então, da consulta com o médico e por aí vai. Então, a gente percebe que essa participação dos homens, de uma forma geral, é algo que quando a gente pensa na violência contra a mulher, a gente também precisa trazer à tona, né? Então, a gente percebe que aí um desafio nosso é transformar o acesso a esses serviços, né, pelos homens, como uma oportunidade, não como um sacrifício, né, uma obrigação, mas como uma oportunidade de ir na consulta médica, fazer acompanhamento e cuidar da própria saúde, né, fazer exame, né, ir na escola, saber como o filho está indo, né, conversar com os professores, transformar isso, esse acesso aos serviços, não como obrigação, mas como uma oportunidade de gerar autonomia, melhora na qualidade de vida desse homem, da sua família, de melhorar os vínculos sociais com a comunidade, com os familiares, e até mesmo, né, aumento da expectativa de vida, né, e diminuição da incidência desse machismo, de pensar que o cuidado é algo atrelado apenas à mulher. A gente tem aí alguns dados, por exemplo, que da dificuldade que é, né? Se o homem não vai na saúde, não vai fazer os tratamentos, às vezes, que precisa, ele acaba morrendo mais jovem também. Então, como tudo isso implica, né, na situação da violência contra a mulher e na participação dos homens nesse debate. A gente aqui é até um convite, né, para que o próprio fórum, né, que a gente vai falar, que a Luciana já trouxe, não é destinado às mulheres, é destinado a todo mundo. E a gente compreende, então, que apoiar essa participação e que é preciso a gente criar iniciativas, apoiar as que já tem e criar iniciativas e políticas públicas que se destinam, né, a mudar essa realidade. Um exemplo disso é, por exemplo, se a gente pensa na questão do uso abusivo do álcool. Muitas vezes, na violência contra a mulher, em casa, o uso abusivo do álcool é algo que torna esse autor de violência mais agressivo. E, às vezes, culmina na agressão física e na psicológica e tudo mais. Então, essa questão do uso abusivo do álcool e da violência é apenas uma questão de polícia? É apenas uma questão do direito? Não, também é uma questão de saúde. O que o Estado tem para oferecer para esse homem que está aí no uso abusivo de álcool e que percebe que isso prejudica os vínculos familiares e que o torna violento em alguns momentos? O que a gente tem para oferecer para ele para que essa realidade mude, né? É uma questão de saúde, é também uma questão que chega na assistência social, né? Então, é pra gente voltar a falar, né, de como isso tudo é complexo. Pensando nisso, a gente tem duas ações, né, que estão acontecendo no município. Por exemplo, no Novembro de Lilás, que foi a roda de conversa, né, com a Secretaria de Obras e alguns motoristas, que são locais, né, na prefeitura, que costumam ter mais trabalhadores homens, né, não só tem trabalhadores homens, mas costumam ter. Então, a gente não conversar sobre isso somente com mulheres, não propor esse debate somente em locais que vão ter mais mulheres, mas pensar aí nesses espaços também que os homens estão socializando, estão conversando com outros homens, né, trazer esse debate qualificado também para esses espaços. E uma outra iniciativa é o projeto Homem, que é da Polícia Civil do Estado. O município aqui está começando, a gente está aderindo, né, a esse projeto, já está tudo encaminhado, ainda esse ano vai começar, e a assistência social que está executando esse projeto aqui, né, é um projeto do Estado que começou lá em Vitória, na Grande Vitória, mas agora se espalhou, né, para o interior, está acontecendo essa ampliação. E o que é esse projeto, né? Promover grupos reflexivos com homens que foram autuados com medidas protetivas na Lei Maria da Penha. Então, homens que foram autores de violência, a ideia aí não é da punição, mas da gente gerar reflexão. Então, vamos sentar com esses homens, né? Tem toda uma metodologia de trabalho para gerar reflexão, para conversar, porque a gente sabe também que os dados apontam que muitas vezes a punição, né, a cadeia, isso não gera uma mudança, não gera transformação social com relação a isso, né? Às vezes eles voltam de lá mais violentos. Então a gente precisa também pensar nisso tudo. Luciana, considerando que a questão da violência perpassa por toda a sociedade, como podemos participar do processo de prevenção e enfrentamento a essa violência?
Então, se a gente pensa que a violência ela acontece em sociedade, a gente precisa também trazer que a responsabilidade é coletiva. Então, as legislações elas sempre trazem que a responsabilidade do Estado e da sociedade civil. Então, como que a sociedade pode fazer? Porque o Estado faz através dos serviços públicos. É o CRAS, é o CREA, saúde, educação, segurança pública. Mas a sociedade, como que ela pode fazer? Ela pode atuar numa acolhida, sem julgamento, porque muitas das vezes a gente percebe que também mulheres julgam outras mulheres que estão em vítima de violência. Ah, mas é porque a mulher fez isso, né? Então a gente acaba fazendo aquele pré-julgamento daquela vivência de violência da mulher. A gente culpa a mulher por ela ter sido violentada, né? Ah, porque a mulher foi violentada, tá vendo? Tava lá com aquele short curto. Então a gente tem essa culpabilização da mulher. A sociedade faz isso, né? E a revitimização. A gente tem informações de quando a mulher é vítima de violência procura um serviço para denunciar, por exemplo, uma delegacia, ali ela já também, de novo, ela vira vítima, porque ela é questionada. Você vai denunciar mesmo? Mas o que você vai fazer sem seu marido? Ele vai ser preso. Então a gente está revitimizando aquela mulher. A sociedade precisa mudar isso. E aí a gente conta com a questão da comunidade, quando a gente fala do fortalecimento de vínculos, se a gente tem uma comunidade fortalecida na sua proteção, a gente não vai permitir que fulano de tal bata na mulher, a gente vai denunciar. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer, muitas das vezes a gente fala assim, eu não vou me envolver com isso não, vai sobrar pra mim. Mas a gente pode fazer de forma anônima, né? A gente tem os DISC, os canais de denúncia, através dos DISC 100, 180, que são direcionados, e os 190, que não precisa se identificar. Se a gente parar pra pensar que se eu fizer uma denúncia, eu tô salvando uma mulher, salvando uma vítima, né, no contexto da violência, salvando o indivíduo, cara, eu tô fazendo muito, porque poderia ser eu. E aí eu poderia e gostaria que alguém fizesse isso por mim. E aí a gente tem uma frase de campanhas que já foram feitas que fala o seguinte: em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. A gente tem que ir lá, falar, proteger, denunciar. E eu acho que é essa a participação da sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher. E Luciana, além de toda a programação que vocês realizaram durante o mês de novembro, nos próximos dias serão realizados mais 2 eventos com essa temática, não é isso? Isso aí. Então a gente já fortalece, né, faz o convite aqui novamente para a participação do 2º Fórum de Combate à Violência contra a Mulher. Como a Mônica disse, é um evento, não é apenas voltado para a mulher, pelo contrário, é aberto, voltado para toda a população, né, a participação masculina, e vai acontecer no dia 1º de dezembro, né, no Centro Cultural de Venda Nova do Migrante, na Vila Betânia, e a gente precisa que confirme a participação. Né, tem um telefone aqui que eu vou deixar, Edésio, que é o telefone do CRAS, que é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem e colocar o seu nomezinho, que é o 28 999 37 1830. Então, nesse 2º fórum, a gente vai falar sobre o tema: a importância das ações de prevenção no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente conta com a participação de todo mundo, lembrando que a gente vai ter um coffee break maravilhoso para a gente confraternizar e fortalecer a reflexão durante essa troca, e também vai ter um sorteio de brindes para quem participar. A gente também gostaria de convidar, né, nesse finalzinho, agradecer o espaço que a gente teve aqui, né, e também fazer um convite, né, o pessoal do NEPGENS, do IFES, né, que é o Núcleo de Estudos, né, de Gênero lá, eles também estão fazendo, né, um evento que é importantíssimo, é o primeiro encontro pelo direito de todas as mulheres, com o nome, né, Mulheres, Raça e Classe. Tem 3 convidadas, né, que vão vir de Vitória, 3 mulheres negras, que inclusive fala um pouco, né, sobre esses desafios que a gente foi apontando, né, que é a Priscila Gama, a Camila Valadão e a Faida Belo. O tema desse dia, né, Mulheres, Raça e Classe, é a violência de gênero para além da denúncia. Vai acontecer também no Centro Cultural, no dia 6 de dezembro, às 6h30. É uma terça-feira, também precisa fazer inscrição. É um evento gratuito, gera certificado, né, de horas. E para fazer inscrição é só entrar lá no Instagram do nepgens.vni, que você consegue todas as outras informações, né? Também tem alguns cartazes espalhados, né, na prefeitura, no serviço, pela cidade, no IFES. Se quiserem outras informações, também fica o convite para esse evento importantíssimo que vai acontecer aqui. Conexão.
E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer as nossas convidadas. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. A gente que agradece, Edésio, essa oportunidade, esse espaço, né, para a gente trazer esse tema tão importante, ainda necessário de se falar. E eu deixo só um recadinho. Como eu já falei, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Então eu chamo a responsabilidade, aquela coletiva que foi falada, para a gente também, enquanto sociedade, poder defender e enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher aqui em Venda Nova. E também agradeço a você, Mônica, pela sua contribuição aqui nessa temática no nosso programa de hoje. Muito obrigada. Sempre que a gente tem espaços, né, para falar sobre esse tema, acho que é muito importante a gente continuar ampliando esses espaços. Então agradeço muito esse convite e a gente poder falar aqui. E reforço a mensagem da Luciana, né? Se a gente entende que é um problema social que atinge todo mundo, né? Também é responsabilidade de todo mundo resolver toda essa situação, né? E a gente não se calar e a gente sempre pensar saídas que vão na direção da proteção. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.